Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu quero trazer algo para vocês, os 7 princípios que podem mudar a nossa vida, tá bom? São 7, no mínimo 7 princípios que a gente precisa colocar em prática, precisa fazer algumas mudanças, na verdade. O primeiro princípio se chama caráter, tá? O caráter, meus queridos, ele é o conjunto de características do indivíduo, o que inclui as suas qualidades, fraquezas, hábitos e outras coisas. Portanto, todas as pessoas têm caráter. Existe o mau caráter e existe o bom caráter. E essa é a questão. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, colocando dentro dele o quê? Um caráter, certo? É essencialmente virtuoso. Ou seja, o homem ele é virtuoso por natureza, porém, existem aqueles que pendem para o mal, não é verdade? No entanto, toda pessoa tem um livre arbítrio, de conduzir a sua vida de forma como deseja, o que pode incluir o desenvolvimento, o vício ou até mesmo de virtudes, tá bom? A edificação de um caráter positivo depende não apenas dos ensinamentos que recebemos dos nossos pais e mentores, mas também das lições, tá? Que nós mesmos somos capazes de extrair de cada acontecimento da vida. Dependendo dos acontecimentos, algumas coisas vão mudando em nossa vida, tá bom? Aí vocês sabem, segundo as coisas que vão acontecendo, aí vai gerando perseverança, justiça, ética, mansidão, resiliência, que são as superações da vida que a gente vai aprendendo todos os dias, tá? Paciência, humildade, o altruísmo, que é a capacidade, o desejo de ajudar outras pessoas, a empatia. Estes são alguns dos pilares, tá? De um caráter essencialmente positivo, tá certo? Eles podem ser desenvolvidos com base naquilo que aprendemos, nas experiências que vivemos, vivenciamos e nas pessoas que tomamos como exemplo. Muitas vezes, geralmente a gente tem uma mania, de se espelhar em alguém, tá? E essa mania é boa, Por isso, atente-se ao acontecimento que você adquire e às pessoas que você tem admirado, tá? Isso é muito bom. A mordomia, muito bem, o segundo item. A mordomia é o seguinte, neste contexto, a palavra mordomia, ela não se refere ao luxo material, tá? Mordomia, Quem diz, irmão, aí só vive na mordomia. Não está muito ligado ao luxo material, tá? Mas a nossa capacidade de zelar e cuidar de tudo aquilo que temos, sejam bens materiais ou imateriais. Você que agora lê textos, um corpo, uma mente, uma casa, uma família, um emprego, é bom zelar. Amigos, valores, sonhos, desejos, roupas, carros, alimentos, talentos, competências, capacidade. Tem muita gente que zela, tem habilidade, enfim, uma série de bens que lhe foram concedidos e a gente precisa zelar. Ou seja, a mordomia está muito ligado ao zelo que toda pessoa precisa ter. Ou seja, se você tem uma capacidade, habilidade, zela por isso. Se você é uma pessoa que está empregado, zela. Tem amigos, zela por isso. Tem sonhos, zela por isso.
desejos, roupas, carros, alimentos, etc. Né? E você vai zelando. Os princípios da mordomia consiste em ser, né, grato por tudo o que você foi recebendo durante a sua vida, tá bom? Por isso, a gente precisa questionar se a gente tem cuidado adequado com as coisas, né? Com o corpo, com a mente, com a família, com a casa, tá bom? Do seu trabalho e outras coisas, das suas habilidades, que a gente não pode perder a habilidade, dos seus sonhos, conhecimentos e outras coisas a mais, tá certo? Agora vamos falar de semeadura e colheita. Isso aqui é forte demais, tá bom? O agricultor, ele sabe muito bem, né, que a sua colheita depende da semeadura. Ele sabe. Ele vai saber muito bem que depende do que ele está plantando. Quer dizer que a qualidade dos vegetais que colher depende da qualidade da semente que plantar, tá bom? Da terra que preparar, do respeito ao tempo de amadurecimento, da administração correta da luz, da água, entre outras questões, tá bom? Basicamente, queridos, esse princípio, né, metafórico pode ser resumido na ideia de que os resultados que obtemos na nossa vida dependem dos nossos pensamentos e atitudes. Se você deseja ser um profissional bem-sucedido, por exemplo, precisa estudar bastante, né? Manter uma boa rede de contatos e acumular experiências que lapidam as suas habilidades, tá bom? Cada dia, todos os dias, vai depender do que você está fazendo, das suas atitudes. Assim como a semente cresce num solo fértil, tá? Também nós devemos tornar mais férteis os diferentes campos da nossa vida, né? Da nossa vida, por meio do conhecimento, do planejamento. Você que gosta muito de planejar as coisas e precisa colocar em pauta, em prática. Além disso, é preciso ter paciência para entender que os resultados vêm na hora certa, tá bom? Tudo vem na hora certa, de modo que não vale a pena cortar caminhos. Tá? Se você está em um foco, continue. Os frutos precisam dos tempos da natureza para que amadureçam em nossas vidas. Não é diferente, tá certo? E é isso. O quarto, eu preciso ser breve, né, para falar. O quarto a narrativa bíblica diz que Deus deu ao ser humano a razão e a racionalidade. Além dos outros instintos que também estão nos outros animais, né, de sobrevivência, de alimentação, de reprodução e etc. Isso confere ao homem o chamado de autogoverno. Isso é a capacidade de governar a si mesmo e se responsabilizar pelos seus atos. Tá? O homem dotado da razão e da consciência deve planejar o seu futuro, administrar as suas emoções, respeitar o próximo, tá? E controlar o seu comportamento, constituindo uma sociedade civilizada, seja na lei dos homens, seja na lei de Deus. É fato que existem regras que rodeiam o convívio das pessoas, né? Uma coisa é a gente governar a si mesmo, governar a natureza, governar e uma série de outras coisas, tá bom? Então, haja com responsabilidade. Soberania, o princípio do autogoverno,
né, se revela em Deus, né, o que Deus deu ao homem, a liberdade e a responsabilidade de lidar com os seus próprios atos, né? No entanto, ele também deu ao homem o princípio de soberania, sendo o homem o único animal racional, tá? Apesar de ter outros animais que ele é compatível, fala, tem um que já pensa melhor, né? Mas o homem ele é o único animal racional que consegue realmente raciocinar, tá bom? Passou ele a ser o quê? O responsável pela criação divina. Ou você não sabia? Você, eu, somos responsáveis pela criação divina. Como assim? Somos nós que cuidamos. Quem é que cuida da terra? O ser humano. Tá? Por isso o homem é soberano no mundo. Ele tem poder sobre todas as criaturas e sobre a natureza. Devemos extrair dela os recursos de que necessita para sobreviver, para prosperar e para transformar o mundo melhor com responsabilidade. Tá certo? E aí tem uma série de coisas também, né? Isso parte não somente da natureza, a soberania entre pai e filho, o pai educar um filho, é uma soberania, tá? O professor instrui o aluno, o juiz julga o cidadão, o chefe orienta o funcionário, o ser humano comanda, né, todas as demais criaturas. E aí o poder se manifesta de diferentes maneiras, mas todas elas devem ser exercidas com respeito, né? E a gente precisa também aprender o que é individualidade, tá bom? Que é o sexto princípio. De acordo com ele, esse princípio, assim como cada órgão de uma função específica no corpo, também cada indivíduo que vem ao mundo tem uma função específica, né? Que esse é uma função específica para existir. É por isso que as pessoas têm diferentes talentos, conhecimentos, competência, personalidade, né? E propósitos de vida, né? Nem todo mundo tem propósito, mas tem alguns que ainda têm propósito de vida, e graças a Deus por isso. Cada indivíduo é único, e não adianta a gente ficar se espelhando muito nas pessoas e esquecer de nós mesmos, né? Que nós somos únicos, e é a soma das nossas diferenças que nos fortalece enquanto ao grupo e à sociedade, tá? Contudo, para isso, ocorre forma harmônica, primordial que as pessoas respeitem umas às outras. O respeito, né? Sem que uns acreditem ser melhor do que os outros, tá bom? É princípio, né? Isso é princípio. Aliança, queridos, aliança. Bom, em complemento ao item anterior, que a gente acabou de falar, é importante ressaltar que, por mais que cada indivíduo seja único, o ser humano é social em sua natureza. Tá? Nós dependemos uns dos outros e necessitamos do convívio com os nossos semelhantes. Tá? É por isso que as pessoas são diferentes, as vidas são diferentes, são conduzidas em família, em casamento, em círculos de amizade, em escolas, em empresas, em comunidades de vizinhos, em cidades, em nações interiores e assim vai, tá? Mesmo com tantas diferentes, somos responsáveis por nós mesmos e pelo convívio que devemos ter uns com os outros, tá bom? Compartilhamos o mesmo tempo, no mesmo espaço, de modo que é necessário manter um espírito de união, de aliança, tá bom? Essa aliança é, portanto, um que une todos os homens, todos os demais seres vivos, de toda a natureza. O Criador tem criado para isso, né?
Estes são os 7 princípios que eu acabei de passar para vocês e espero que vocês tenham um bom proveito do que foi falado aqui, tá bom? Eu vou deixar algumas coisas por escrito. Me siga aqui nesse canal e também no meu Instagram, que eu vou deixar salvo este vídeo lá, tá certo? E uma série também de outras coisas que eu vou deixar por escrito aí, tá bom? Abraço forte, que Deus vos abençoe. A paz do Senhor e um belo final de sábado.